O dia em que o céu do Brasil parou? O ano era 1984. O país caminhava entre esperança e incerteza, mas acima das nuvens, a aviação seguia um ritmo constante, previsível, quase mecânico. Até que, sobre o céu do Maranhão, algo rompeu essa ordem. 2 aviões, cada um seguindo sua rota, cada um carregando vidas, rotinas e futuros, se aproximaram sem saber que dividiam o mesmo destino. Nenhum pedido de socorro, nenhum aviso. Apenas minutos de silêncio. E depois, uma ausência que jamais seria preenchida. A colisão aérea sobre Imperatriz não foi apenas um acidente. Foi uma falha que atravessou sistemas, decisões, vozes de rádio e o próprio limite da condição humana. Um encontro impossível que transformou o céu, símbolo de liberdade, em espelho do que a tecnologia não conseguiu prever. Enquanto as cidades abaixo seguiam seu dia comum, lá em cima, em um ponto invisível do mapa, 2 rotas se cruzaram como fios de um destino que ninguém conseguiu deter. Quando os destroços tocaram o solo, o país inteiro percebeu que não era apenas uma tragédia aérea. Era um enigma feito de coordenadas, falhas de comunicação e perguntas que, até hoje, insistem em permanecer abertas. Neste episódio, abrimos o cofre desse silêncio. Um cofre feito de vozes interrompidas, decisões que nunca chegaram ao destino. E de um céu que, naquela tarde, revelou que até o ar pode falhar. Bem-vindo ao colapso que 1984 tentou esquecer. Bem-vindo ao cruzamento invisível. A rota do impossível. A manhã de 8 de setembro de 1984 começou como qualquer outra para os controladores de voo no norte do Brasil. O tráfego era moderado, o clima estava estável e os radares, antigos, limitados, mas funcionais, marcavam pontos luminosos que subiam e desciam pelo céu do Maranhão. Cada ponto era uma história. Empresários, trabalhadores, famílias, tripulações experientes. Entre essas luzes, 2 chamavam menos atenção do que deveriam. Um deles era o Embraer EMB 110 Bandeirante da Taba, cumprindo rota rotineira. O outro, um monomotor Embraer EMB 721 Sertanejo, voando baixo, lento, quase discreto demais para o sistema. 2 aviões absolutamente distintos, seguindo caminhos que jamais deveriam se cruzar. No centro de controle, o rádio estalava com frequências sobrecarregadas. O sistema brasileiro de aviação ainda lutava para se modernizar, e o norte do país operava com equipamentos sujeitos a falhas, zonas de sombra e ruídos que engoliam as vozes dos pilotos. Nesse labirinto de sinais, qualquer detalhe podia virar destino. E naquele sábado, um detalhe específico, uma simples mudança de altitude, transformaria o céu em palco de uma tragédia improvável. O bandeirante seguia firme, mantendo velocidade e altitude padronizadas. Já o sertanejo voava em um corredor aéreo compartilhado, mas com autonomia menor, instrumento simples e dependente quase totalmente da visão do piloto. As nuvens se adensavam sobre Imperatriz, criando bolsões de cegueira branca, onde qualquer aeronave podia desaparecer por segundos. Segundos suficientes para apagar uma vida inteira. Às 11 horas, algo começou a sair do roteiro. As comunicações com o monomotor tornaram-se espaçadas. O radar, limitado, não o captava com precisão. O bandeirante, mais veloz, avançava sem saber que se aproximava de um ponto morto no mapa. Nenhum alarme tocou, nenhuma voz advertiu, nenhum manual previu o que estava prestes a acontecer. No céu, a física segue sua própria lógica, e naquele minuto específico, 2 rotas distintas começaram a colidir sem testemunhas. Mais tarde, os investigadores dirão que a junção de pequenas falhas criou um efeito dominó invisível. Um aviso não recebido, uma altitude não confirmada, um eco de radar perdido, um corredor aéreo congestionado e 1 segundo de nuvem fechada no pior lugar possível. Às 11h38 da manhã, nos céus acima de Imperatriz, 2 aviões se encontraram no ponto que nenhum piloto deseja ver marcado em um mapa. O ponto onde 2 rotas se tornam uma só. Tarde demais. A colisão silenciosa. O relógio marcava 11h38, quando o céu sobre Imperatriz deixou de ser apenas cenário e se tornou fronteira. Lá em cima, envoltos por nuvens densas e fragmentos de sol,
2 aviões seguiam suas rotas sem imaginar que viajavam rumo a um mesmo ponto. Um ponto matematicamente minúsculo, mas capaz de mudar o curso de dezenas de vidas. O bandeirante da Taba voava estável, cortando o ar com o som contínuo das hélices. No interior da cabine, tudo era rotina. Instrumentos sob controle, passageiros tranquilos, o piloto concentrado na navegação. Um voo de minutos que deveria terminar com um pouso suave em Imperatriz. Ao mesmo tempo, o monomotor sertanejo avançava lento, quase tímido na vastidão branca. Era pequeno demais para chamar atenção nos radares antigos, rápido o suficiente para se aproximar sem aviso. Seu piloto confiava na visão e na experiência, mas naquele trecho, a visibilidade já se desfazia como respiração no vidro. As nuvens criavam corredores estreitos, janelas cegas, onde até o céu mais calmo se torna traiçoeiro. Em um desses bolsões de vazio, ambos entraram ao mesmo tempo. Por 3 segundos, os 2 aviões ficaram invisíveis um para o outro. Por 3 segundos, o destino teve tempo suficiente para se recompor. Não houve explosão cinematográfica. Não houve bola de fogo. Houve apenas um impacto seco. Rápido, preciso, devastador. O sertanejo atingiu o bandeirante em um ângulo impossível, cortando parte da asa e comprometendo instantaneamente o controle aerodinâmico. A fuselagem do monomotor se fragmentou no ar, como se o céu a tivesse esmagado. O bandeirante inclinou para a esquerda, perdeu sustentação e entrou em queda. Os pilotos tiveram apenas instantes para reagir. Nenhum instrumento respondia, nenhuma superfície obedecia. O rádio permaneceu mudo, tragado pelo pânico e pela altitude que despencava como um elevador sem cabos. Passageiros olharam pela janela e viram o chão crescer de forma anormal. Alguns gritaram, outros rezaram, outros congelaram, porque a mente humana não foi feita para compreender quedas assim. A aeronave rodopiou, lutando contra a gravidade como um corpo ferido tentando ficar de pé. Em menos de 1 minuto, o bandeirante deixou de ser avião e se tornou peso. A mata fechada ao redor de Imperatriz esperava como um colchão cruel. Macio demais para salvar, duro demais para perdoar. O choque contra as árvores foi brutal. O impacto rasgou a fuselagem, arrancou assentos, quebrou metal, silenciou vozes. Partes do avião ficaram penduradas nos galhos. Outras desapareceram na vegetação como se a floresta tivesse engolido pedaços da tragédia. O sertanejo, reduzido a fragmentos, caiu longe dali, despedaçado antes mesmo de tocar o solo. Para quem estava no chão, nada denunciava o horror acima das nuvens. Nenhuma explosão, nenhum clarão. Apenas um som abafado, como madeira se quebrando no meio da tarde. Um ruído que muitos confundiram com trovão distante. Em menos de 2 minutos, 2 aviões haviam desaparecido sem que nenhum dos 2 conseguisse sequer dizer uma última frase pelo rádio. Quando o silêncio se instalou no céu, o Brasil ainda não sabia, mas havia acabado de testemunhar uma das mais enigmáticas e improváveis colisões aéreas de sua história. Os primeiros a encontrar os destroços. O silêncio que se seguiu à colisão não durou muito, mas o que veio depois não foi socorro imediato, foi confusão. No aeroporto de Imperatriz, operadores estranharam a ausência de comunicação do bandeirante. Era raro, muito raro, que uma aeronave sumisse sem aviso. Tentaram contato. Chamaram repetidas vezes. Nenhuma resposta. A princípio, não havia motivo para pânico. Rádio falha, desvio leve, atraso técnico. Mas minutos depois, a informação começou a se espalhar como fumaça em corredor estreito. 2 aviões desapareceram simultaneamente do ar. Essa coincidência, que parecia absurda demais para ser real, foi o primeiro sinal de que algo terrível havia acontecido. A notícia chegou aos moradores da zona rural antes mesmo de chegar à imprensa. Pescadores, agricultores e famílias que viviam próximas à mata ouviram um estouro seco, depois nada. Alguns afirmaram ter visto um objeto brilhando entre as árvores. Outros, fumacinha branca saindo do alto. Mas ninguém imaginava que aqueles fragmentos de percepção seriam peças de um quebra-cabeça mortal. Curiosos começaram a entrar na mata, seguindo o eco desse som que não parecia natural. A floresta, densa e úmida,
dificultava cada passo. O ar era pesado, cheio de cheiros, terra molhada, folhas esmagadas e algo metálico. O primeiro homem a avistar os destroços não era resgatista. Era um lavrador que colhia lenha. Quando empurrou alguns galhos para abrir caminho, viu algo que seu cérebro demorou segundos para entender. Um pedaço do bandeirante estava ali, inclinado entre duas árvores, como uma criatura metálica caída de joelhos. A cabine estava destruída, e o impacto fora tão violento que os assentos pareciam ter sido arrancados como papel. O silêncio ao redor era estranho demais, quase respeitoso. O homem recuou um passo, e então ouviu um gemido. Fraco, quase engolido pela mata. Havia sobrevivente. O coração disparou. Ele correu até a estrada e gritou por socorro. Em minutos, grupos inteiros da comunidade estavam entrando na mata com facões, cordas, tábuas, o que tivessem. Eram vizinhos, parentes, desconhecidos. Mas naquele momento, todos eram parte de um improvisado batalhão de resgate. A trilha até o local começou a ser aberta a golpes, criando um corredor estreito entre troncos e raízes. Quando chegaram, a cena parecia a saída de um pesadelo. O avião havia se partido em 3 grandes blocos, objetos pessoais espalhados pelo chão, sapatos, cadernos, malas rasgadas. Partes da fuselagem brilhavam entre as folhas como espelhos de um sonho quebrado. A mata absorvera parte do impacto, mas não o suficiente. E então, encontraram a primeira vítima. Depois outra. E outra. Cada corpo parecia carregar uma história que havia sido interrompida sem despedida. Entre os sobreviventes, havia gritos, havia silêncio, havia choque. Um passageiro estava preso entre ferragens, respirando com dificuldade. Outro tentava se levantar sem entender onde estava. Os moradores improvisaram macas com portas arrancadas de casas próximas. Amarraram roupas para estancar sangramentos. Usaram lanternas fracas para iluminar aquilo que o sol teimava em esconder. Era um resgate bruto, urgente, movido por instinto. E pela certeza de que o tempo era inimigo. A notícia finalmente chegou à Imperatriz e então ao país. A aeronáutica foi acionada. Viaturas começaram a chegar, helicópteros foram mobilizados, rádios ferviam com informações desconexas. Mas quando os primeiros militares entraram na mata, perceberam uma verdade incômoda. A comunidade local tinha chegado antes e, em muitos casos, salvado vidas que talvez não resistissem à espera oficial. As primeiras horas após a colisão foram marcadas por caos organizado. Um tipo de ordem que só nasce do desespero. Cada pessoa carregada, cada corpo encontrado, cada objeto retirado da mata, trazia consigo uma pergunta que pairava como neblina. Como 2 aviões podiam simplesmente se encontrar no céu, sem que ninguém previsse? As investigações e as perguntas sem resposta. Quando os agentes da aeronáutica chegaram ao local, ainda na tarde abafada de Imperatriz, a mata parecia guardar um silêncio desconfortável, como se ela própria tentasse esconder o que havia visto. Os destroços estavam espalhados em um raio de dezenas de metros, mas havia um padrão, uma simetria distorcida, como se o céu tivesse rasgado 2 corpos metálicos ao mesmo tempo. Nos rádios militares, a palavra colisão começou a surgir antes mesmo de qualquer estudo oficial. Era um sussurro, um pressentimento técnico, mas ninguém queria acreditar. A primeira pergunta era simples. Por que 2 aeronaves estavam na mesma rota, na mesma altitude, no mesmo minuto? Os controladores de tráfego aéreo foram imediatamente isolados para depoimentos. Nos registros de comunicação, notaram-se lacunas, silêncios de segundos, ordens que não estavam completas. Um técnico, com voz trêmula, afirmou que o bandeirante havia sido autorizado a subir. Outro disse que não. Os papéis não batiam. Os áudios estavam corrompidos ou incompletos. Era como tentar reconstruir o som de uma queda usando apenas ecos. O problema era maior. O Cessna, a segunda aeronave envolvida, não deveria estar naquele exato ponto da rota comercial. Era um voo privado. Pequeno, leve, invisível para radares antigos. Os instrumentos da época não eram precisos como hoje, e na prática, muitos aviões voavam no olho, confiando em coordenadas manuais
e no tempo de navegação. Uma margem de erro mínima podia ser fatal. E foi. Os investigadores caminharam por horas entre galhos quebrados e partes de fuselagem retorcidas. Catalogaram tudo. Posição dos corpos, marcas na vegetação, inclinação dos destroços, profundidade das crateras. A fuselagem do Cessna apresentava marcas claras de impacto lateral. O bandeirante tinha partes arrancadas como se alguém tivesse cortado o metal com um machado. Não havia explosão, não havia fogo. O choque aconteceu no ar, limpo, direto, brutal. Relatórios preliminares apontaram para erro humano. Depois, recuaram. Outros falaram em falha de comunicação. Recuaram também. O fato é que ninguém queria assumir a culpa. Cada órgão culpava o outro. Cada especialista dizia o contrário do anterior. Jornalistas pressionavam, famílias exigiam respostas. E a aeronáutica tentava montar um quebra-cabeça cujas peças não encaixavam. Para complicar ainda mais, alguns moradores afirmavam ter ouvido 2 sons distintos, não um. Outros juraram ter visto um dos aviões voar baixo demais momentos antes da colisão. Um lavrador disse ter sentido o chão tremer. Tudo era informação, e ao mesmo tempo, nada era conclusivo. A pergunta que dominava as reuniões técnicas era uma só: quem subiu sem autorização ou quem desceu sem avisar? A resposta nunca foi unânime. Alguns documentos sugeriam que o bandeirante subiu para atravessar uma camada de nuvens. Outros, que o Cessna voava acima do permitido. E havia ainda uma teoria não oficial, a de que o controlador de solo havia confundido códigos de chamada em uma frequência sobrecarregada. O tempo passava, e as respostas não apareciam. Cada nova análise gerava mais dúvidas. Cada relatório trazia um detalhe que contradizia o anterior. Quando o dossiê final foi publicado, meses depois, ele trouxe uma conclusão que parecia mais uma rendição. A colisão ocorreu devido a fatores operacionais e falhas de comunicação entre as aeronaves. Era uma frase que explicava tudo e, ao mesmo tempo, não explicava nada. Como 2 aviões, com rotas definidas, mapas claros e horas marcadas, puderam se encontrar exatamente no mesmo ponto? Ficou claro para todos, inclusive para os investigadores, que aquela tragédia não era apenas um acidente. Era uma soma de erros invisíveis. Uma sequência de decisões pequenas que juntas formaram uma linha fatal no céu maranhense. Mas havia algo ainda mais inquietante. O que aconteceu nos minutos finais, tanto na cabine do bandeirante quanto no Cessna, não estava registrado em nenhum rádio. Não havia gravação. Não havia caixa preta. Havia apenas silêncio. E o silêncio, naquela investigação, dizia mais do que qualquer relatório. O legado, o luto e as marcas que nunca fecham. Nos dias que seguiram ao impacto, Imperatriz foi tomada por um silêncio diferente do que acompanha tragédias comuns. Era um silêncio denso, cheio de murmúrios, de passos lentos, de olhares cruzados que pareciam pedir explicações que ninguém tinha coragem de oferecer. As famílias chegavam à cidade como quem se aproxima de um altar destruído, carregando fotos, promessas quebradas e perguntas que jamais encontrariam direção no ar. O luto assumiu a forma de um calor abafado, misturado ao cheiro de terra úmida e fumaça distante. Cada esquina parecia guardar a memória de um nome. Cada janela parecia esperar uma notícia que não viria. Enquanto isso, na base aérea, oficiais tentavam equilibrar burocracia e humanidade. Identificar corpos, liberar documentos, preencher relatórios, tudo mecanizado, tudo urgente, tudo frio. Mas era impossível não perceber o peso nas mãos dos que lidavam diretamente com os restos da tragédia. Um sargento, em seu depoimento, confessou que nunca havia visto tanta ausência concentrada em tão pouco espaço. Ele se referia não aos corpos, mas ao que faltava entre eles. Histórias interrompidas. Páginas arrancadas de vidas em andamento. O colapso invisível de trajetórias que nunca deveriam ter se cruzado no céu. A imprensa tomou as ruas. Repórteres disputavam palavras, sobreviventes indiretos, testemunhos fragmentados. O caso rapidamente se tornou manchete nacional, não apenas pelo choque, mas pelo absurdo da coincidência mortal. 2 aviões, 2 rotas,
Dois destinos diferentes que, por um erro que não cabia no mapa, se encontraram no pior ponto possível. As capas dos jornais perguntavam como, mas a pergunta mais dolorosa era outra: por quê? E essa ninguém ousava responder em voz alta. A cidade, então, passou a conviver com seus fantasmas. Havia quem afirmasse ouvir, ao longe, um som que lembrava motores sobrevoando baixo, como se a memória do impacto tivesse ficado presa na atmosfera. Outros diziam sentir arrepios na mesma estrada que levava ao local da queda, especialmente à noite, quando o vento mudava de direção. Algumas testemunhas contaram, com a voz baixa, que sonhavam repetidas vezes com o momento do choque, mesmo sem terem visto nada. É como se o céu tivesse guardado a lembrança, disse uma moradora que vivia perto da mata. Enquanto isso, os familiares das vítimas travavam outra batalha, a das respostas. Reuniam-se em grupos, trocavam documentos, confrontavam versões. Queriam nomes, queriam responsáveis, queriam explicações que lhes devolvessem alguma lógica para o que parecia ter sido costurado por um destino cruel. Mas o processo avançava como um trem lento, puxado por engrenagens lentas, impedidas pela falta de provas sólidas e pela confusão das comunicações. Alguns pais morreram sem saber. Algumas mães nunca mais colocaram fotos nas paredes. Em certas casas, até hoje, os objetos permanecem intactos, como se o tempo tivesse sido congelado na véspera do voo. A colisão aérea de Imperatriz não entrou apenas para os registros aeronáuticos. Tornou-se uma cicatriz coletiva. Um marco na memória de uma cidade que aprendeu, da forma mais dura, que o céu, aquele mesmo que deveria proteger com laços de azul, também pode ser palco de encontros impossíveis. Nas escolas, o caso virou história contada em voz baixa. Nos bares, virou lenda urbana. Nos corredores dos órgãos oficiais, virou exemplo de falha, estudo, medo. Mas talvez o legado mais profundo não esteja nos relatórios finais, nem nas manchetes desgastadas. Está no silêncio que ficou. No olhar de quem ainda busca na memória alguma pista perdida. No eco emocional que percorre cada família atingida. O acidente não matou apenas vidas. Matou futuros, interrompeu sonhos, deixou marcas que o tempo não tem força para apagar. E assim, até hoje, há quem diga que ao olhar para o céu de Imperatriz em certas tardes quentes, é possível sentir um nó na garganta. Como se o ar ainda guardasse, em algum ponto, o instante em que dois aviões se tocaram no meio do vazio. Como se a cidade tivesse aprendido que, às vezes, não é a queda que dói mais, mas o que fica suspenso no silêncio depois dela. O céu que não esquece. Ao longo dos meses seguintes, Imperatriz tentou seguir em frente, mas o céu não deixava. Era como se cada pôr do sol lembrasse a cidade de algo que não havia sido encerrado. O acidente não era apenas um evento, era uma presença. Uma vibração silenciosa que pairava sobre telhados, sobre estradas, sobre as conversas que insistiam em recomeçar do mesmo ponto. Quem vivia ali sabia. Havia dias em que o ar parecia mais pesado, como se carregasse fragmentos de um instante preso no tempo. E era nesses dias que o passado voltava a respirar. O local do impacto, antes apenas um trecho de mata comum, transformou-se em território simbólico. Visitantes chegavam com câmeras, curiosos pediam detalhes, familiares depositavam flores. Às vezes, havia quem não dissesse nada. Apenas encostava a mão no tronco queimado de uma árvore sobrevivente, como se pudesse extrair dali um eco do que aconteceu. Moradores próximos contavam que nas primeiras semanas ainda encontravam pequenos pedaços de metal brilhando entre as folhas secas, como se o acidente se recusasse a desaparecer. E toda a noite, o silêncio daquela clareira parecia maior que o próprio espaço físico. O impacto na aviação brasileira foi imediato. Investigadores trabalhavam sem descanso, reconstruindo rotas, horários, conversas entre pilotos e operadores. Gráficos eram espalhados sobre mesas, linhas cruzavam mapas como veias abertas. E mesmo com o rigor técnico, havia algo que escapava entre números e relatórios. A sensação de que a tragédia havia sido construída por camadas de descuidos que nunca deveriam ter coexistido. Uma falha não nasce pronta, ela cresce. E ali, no choque sobre Imperatriz, ela atingiu sua forma mais fatal.
Enquanto isso, relatos curiosos começaram a surgir. Operadores de rádio afirmavam ter captado interferências estranhas na noite do acidente, como se a frequência tivesse guardado um ruído impossível de decifrar. Motoristas que passavam pela estrada afirmavam ter visto, na madrugada seguinte, pequenas luzes sobrevoando a área. Não drones, mas pontos imóveis no ar como lâmpadas suspensas. Para uns, eram apenas impressões criadas pela tensão. Para outros, era o registro silencioso de algo que o mundo não estava preparado para entender. As famílias seguiam sua própria investigação emocional. Voltavam a mensagens antigas, escutavam áudios, guardavam objetos que, antes comuns, se tornaram relíquias. Um relógio parado na hora do voo, um bilhete escrito às pressas, uma mala que nunca chegou ao destino. Havia pais que dormiam com roupas dos filhos, mães que guardavam pratos intocados na mesa, irmãos que evitavam abrir gavetas. O luto, ali, não era linha reta, era labirinto. E cada corredor desse labirinto levava ao mesmo vazio. Com o tempo, o caso se tornou parte da identidade da cidade. Professores citavam o acidente como exemplo de como pequenas falhas podem se somar até formar o inaceitável. Motoristas evitavam olhar diretamente para o céu em certos horários. Crianças cresciam ouvindo histórias sobre o dia em que o céu caiu. E, entre essas histórias, algumas ganhavam contornos quase míticos. O piloto que tentou desviar até o último segundo, o passageiro que fez uma última ligação não atendida, o operador que percebeu algo errado 2 minutos tarde demais. Mas, acima de tudo, Imperatriz aprendeu uma lição silenciosa. O céu, apesar de imenso, não esquece. Ele guarda o que acontece dentro dele, ecoa, repete, devolve em forma de vento, de sensação, de sombra. E naquele ponto específico, onde as rotas se cruzaram de forma impossível, o ar ainda parece carregar uma memória, um aviso, um pedido. E quem passa por ali em certas tardes quentes jura sentir o mesmo arrepio que percorre histórias mal resolvidas. Não é medo. Não é superstição. É a percepção íntima de que algumas tragédias não se encerram quando os corpos são recolhidos, nem quando os relatórios são assinados. Encerram-se quando o céu finalmente decide descansar. E sobre Imperatriz, até hoje, o céu permanece acordado. A última pergunta. Com o passar dos meses, os relatórios oficiais começaram a circular. Gráficos, mapas, diagnósticos, conclusões técnicas. Para o público, parecia que tudo havia sido encerrado. Um conjunto de falhas humanas, procedimentos ignorados, decisões tomadas em segundos e corrigidas tarde demais. Mas quem analisava as páginas com mais cuidado percebia algo estranho. Uma ausência que soava mais alta do que qualquer dado presente. Faltava a pergunta fundamental. Por quê? Por que aquelas 2 aeronaves, naquela noite específica, naquele ponto exato, entraram em rota de colisão quando cada sistema existente havia sido criado justamente para impedir isso? A resposta nunca veio. O que veio foi um silêncio deliberado, quase confortável. Como se reduzir a tragédia a erro humano fosse a forma menos dolorosa de olhar para o abismo. Mas para quem viveu o impacto, nos céus, nas ruas, nas casas, essa explicação não bastava. Porque, no fundo, o que aconteceu em Imperatriz parecia mais do que uma sequência de eventos. Parecia um alinhamento improvável, uma coreografia sombria em que cada elemento entrou no palco no mesmo minuto exato. Pilotos veteranos diziam, em conversas discretas, que aquela colisão exigia uma coincidência tão precisa que beirava o impossível. Operadores da época admitiam que a noite estava carregada, como se houvesse algo diferente no ar. Até hoje, há quem jure ter sentido um silêncio estranho segundos antes da tragédia. Um vazio pesado que antecede o irromper de algo inevitável. Nos bastidores, técnicos continuam a debater detalhes que jamais chegaram ao grande público. Por que certos sinais demoraram para aparecer? Por que a comunicação final foi tão curta? Por que ambos os aviões entraram no mesmo corredor aéreo como se fossem atraídos por um mesmo ponto cego? Há quem fale de interferência. Há quem fale de falha estrutural invisível. Há quem fale de uma soma de pequenas escolhas que, isoladas,
não significavam nada, mas juntas abriram uma porta que nunca deveria ter sido aberta. E acima de tudo, permanece o mistério humano. O que se passa na mente de um piloto nos últimos segundos antes do impacto? O que se sente quando o céu, que sempre foi um aliado, se torna o adversário? Essas perguntas nunca terão resposta. Nunca houve gravações claras, nunca houve testemunhos diretos. Apenas uma sequência de luzes no radar, 2 sinais se aproximando e depois, o apagão. A cidade, por sua vez, não esquece. Porque a Imperatriz não viu apenas um acidente, viu um rasgo na realidade. Viu o momento em que 2 linhas de destino, que deveriam ter corrido paralelas, se tocaram de forma brutal. E essa imagem permanece. Nos murais de escolas, nas conversas de moradores antigos, nos olhares que se desviam quando a história volta à tona. O mais inquietante, porém, é aquilo que nenhum relatório ousa escrever. A sensação de que a tragédia não pertence só ao passado. Como se o céu, em certos dias, ainda guardasse a pergunta suspensa. A mesma pergunta que pairou sobre o impacto, sobre os destroços, sobre os nomes escritos nos jornais. Por quê? Por que aquele voo? Por que aquela noite? Por que daquele jeito? E enquanto essa pergunta continuar ecoando, a história nunca estará completamente encerrada. Porque há acidentes que terminam na queda. E há acidentes que continuam voando dentro da memória humana, indefinidamente. O de Imperatriz nunca pousou. O céu de Imperatriz que não esquece. A tragédia não terminou quando os destroços foram recolhidos, nem quando as manchetes foram substituídas por outras histórias. Ela permaneceu suspensa, como um eco preso entre memória e silêncio. Porque acidentes podem ser explicados, investigados, arquivados. Mas há feridas que continuam abertas, mesmo quando o mundo decide seguir em frente. O que aconteceu naquela noite não foi apenas uma colisão entre 2 aeronaves. Foi uma colisão entre certezas. Entre o que acreditamos controlar e o que, de fato, nunca esteve em nossas mãos. No céu, tudo parece previsível. Rotas, altitudes, sinais, frequências. Mas basta um desvio de segundos, um gesto, uma falha, uma coincidência impossível, para que toda a estrutura que chamamos de segurança revele o quanto é frágil. Imperatriz não viu apenas 2 aviões caírem. Viu a própria natureza do acaso se materializar. Viu destinos colidirem no ar antes mesmo de tocarem o solo. E no rastro desse impacto, ficaram histórias que não chegaram ao fim. Famílias esperando respostas que não vieram. Relatos que não se encaixam nos relatórios. Memórias que voltam toda vez que o céu fica quieto demais. Porque o ponto mais perturbador do caso nunca foi o que sabemos, mas o que falta, a lacuna. A pergunta que insiste em não morrer. Como 2 caminhos que nunca deveriam se cruzar se tornaram uma linha única, reta, fatal. O tempo tentou diluir o mistério. A burocracia tentou encerrá-lo. Mas ainda há algo naquela noite que ninguém contou. Algo que pulsa no silêncio entre as versões oficiais e o medo real de encarar a verdade. E talvez, no fim, o que mais assuste seja isso. A ideia de que o céu guarda segredos. De que existe, acima de nós, uma região onde o destino se curva, onde o acaso escreve com precisão, onde o impossível escolhe o seu momento. A colisão de Imperatriz não é apenas uma história do passado. É um lembrete do que permanece invisível e do que, às vezes, se revela tarde demais. Este é o cofre azul, onde a verdade se esconde entre o silêncio e o espelho.